Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião. Tá bom, Jojo. Aqui não é banheiro de casa não, tá? Gente, meus queridos bengalers, hoje eu tô com das pessoas mais adoráveis do mundo. Joventina Souza, conhecida como Jo. E para muitos, Jo Divina. Mas deixa eu falar uma coisa. Primeiro, quero pedir para vocês, por favor, curtirem, se inscreverem, então vamos aqui esperar, tá? Curtiu? Curtiu? Se inscreveu? Se inscrevendo? E aí? Tá bom? Podemos começar? Então antes eu vou ler o texto para minha amiga querida. Vamos lá, que nunca vai fazer jus a quem ela é. Joventina, ou melhor, Jo, é uma daquelas mulheres que se reinventam o tempo todo. A conheci em 1996, quando fui trabalhar no Bom Retiro. Logo caí de encantos pela mulher adorável e muito ética que administrava os funcionários com tanta bondade no coração. Mas logo eu descobri a capacidade gigante dessa mulher se reinventar e... Eu já disse se reinventar. A primeira mudança foi perder peso, fazer uma lipo, ir para a academia, depois vieram outras e outras, mas aquele caráter e aquele coração gigante continuavam ali, porque aquilo não era aparência, mas sim a essência. Não gostar dela não é uma hipótese. Portanto, colocá-la para sempre no meu coração foi uma consequência. Mesmo quando deixei a empresa, nossa amizade continuou ali firme, com noites de cachorro-quente e de tempos em tempos. Mais tarde, quando abri o estúdio, montei um curso de desenho e desenvolvimento de coleção, lá estava a Jo, querendo aprender tudo que podia. Jo é assim, cria, desenha, costura e faz as próprias roupas, inclusive. Jo só veste Jo Divina, a própria marca. Dona de um estilo adorável, mesmo nisso, ela muda de tempos em tempos. Brinca com o próprio cabelo, com o corpo e com sua sabedoria gigantesca. Jo, como você tem uma história de amor que vai durar para sempre. Te amo. Eu também te amo. Querida. Adoro ter você na minha vida. Você é um ponto de equilíbrio, né? Para uma pessoa totalmente desequilibrada. Vamos começar do começo, Jo. Me conta como foi tua infância lá no Piauí, como foi tudo isso, sua trajetória infantil. A minha infância no Nordeste foi bem difícil. A gente é de uma família bem pobre, sabe aquelas casas de pau a pique? Sim. Morei naquelas casas de pau a pique, passamos por vários percalços, fome, coisas assim desse tipo. Então acho que isso até me deixa a pessoa que eu sou hoje, por valorizar todos aqueles momentos que eu passei. E desde pequena eu tinha aquela curiosidade, né? Então minha mãe costurava aquelas maquininhas, então eu ajudava a fazer caseado de mão, minha mãe ensinava a gente a fazer nos caseados de mão. E aí eu vi umas coisas diferentes na TV, das novelas. Aí eu falava assim, caramba, eu queria uma coisa assim. Aí eu ia pra máquina tentar fazer aquela daquele jeito, né? Saía daquele jeito. Mas aí eu gostava, porque quando eu ia para as festinhas da cidade, eu tava com uma roupa meio que diferente, porque eu via que as pessoas olhavam e falavam, nossa, né? E aí eu falava, caramba, tô me destacando, porque como negra foi me falado que eu não era bonita, que eu não podia usar certas coisas. E minha forma de me destacar era me diferenciando na vestimenta dos demais, né? E passei por uma coisa, e quando eu fui crescer, fui adolescência, e eu falava, eu quero sair daqui, eu não é isso aqui que eu quero pra mim, não. É engraçado como essa coisa dessa cultura que coloca o negro numa posição de inferioridade, na verdade, ela é uma espécie de repressão contra a possibilidade do negro, né? Porque, na verdade, vocês negros, vocês podem muito mais, né? Nem em matéria de estilo, de imagem, do que nós brancos.
Porque se você vestir o que o inglês propõe como moda de branco, vocês carregam. E se vocês vestirem o que é excessivo, o que é extravagante, vocês carregam muito bem, né? Então, porque na verdade vocês têm um leque de possibilidades muito maior, Muito do que maior. a gente. Porque a gente, se a gente colocar uma coisa muito extravagante, a gente tem que ter um comportamento coerente com aquilo, e que muitas vezes não combina, né? Se eu for usar uma roupa africana, por exemplo, eu talvez não fique tão adequado àquela roupa como vocês conseguem usar um terno, um taillé, né? No caso da mulher. Enfim, é interessante como existe essa coisa, essa preocupação para que vocês não invadam o espaço, né? A Bia, né? Hoje vocês já invadiram tudo, graças a Deus. Vocês estão aí. O problema maior que eu vejo na minha raça é eles entenderem que eles podem, porque é nos passados que a gente não pode e a gente acredita que não pode. Eu acreditava que eu tinha que alisar o cabelo, porque bonito era alisar o cabelo, e eu passei por muito bullying na escola, sabe? Era chamada de cabelo de bombril, vassoura. Voltava para casa chorando e minha mãe falava, tá vendo, tem que alisar esse cabelo. Não, e o pior é que não havia produto para vocês, não, né? O produto tinha. Era feito por branco, né? Porque quem tinha o dinheiro era o branco, então o mercado se voltava para o branco, né? Hoje mudou, graças a Deus, né? Nossa, hoje tem infinitas possibilidades. Não, tanto é que vocês têm cabelos maravilhosos. Mas eu acreditava que era o cabelo liso. Pra você ter ideia, Paulo, meu sonho era usar um conga branco, que não era nem All Star, que eu não conhecia All Star, era um conga branco. Aí falaram assim, que horrível, você tem que usar marrom, você tem que usar preto, porque imagina, de longe já vê que você vem com um conga branco. Eu achava o tênis branco lindo, maravilhoso, mas me foi falado que o tênis branco não, que teus lábios são tão grossos que de longe você chega primeiro. Negra do beição. Olha, chegou ela. Quem chegou primeiro? Os lábios dela. Foi a... Tá. Não era nem lábios, Paulo, era beiço. Os beiços chegou primeiro. Então, Paulo, sabe o que eu fazia? Eu ficava assim, mordendo os lábios para ver se eu conseguia diminuir meus lábios. Nem parece que essa mulher esplendorosa de hoje. Paulo, eu não tinha noção que eu era maravilhosa com meus lábios, com meu cabelo. Eu não tinha essa noção. Então, por muitos anos, eu fui querendo imitar algumas pessoas que eram ditas bonitas. Era cabelo liso, lábios finos. Era o padrão. Era o padrão. Ô, Ju, e a escola você chegou a terminar o teu estudo? Não, Paulo. Você foi até que infelizmente, meu pai... Então, eu queria vir até a 8ª série. E parei... Aí comecei a me envolver com teatro na escola. E aí eu enxerguei um mundo diferente no teatro. O teatro tem uma coisa maravilhosa. E aí eu falei, caramba, é interessante. Já lá no teatro, eu já ajudava com as vestimentas. Mas você fazia o papel, atriz, assim? Sim, porque teatro amador, mas eu fazia. Uma coisa muito interessante. Ele te coloca em outras peles, né? E aí quando você vai para outras peles, outras vidas, você percebe que você pode utilizar possibilidades aquilo, né? de ter outras coisas. Que se você pode aquilo no palco, você pode aquilo no sonhar, real, né? Pode sonhar, exatamente. Foi isso que o teatro me deu. Embora sendo um teatro amador ainda, quando eu vi, aí eu fui pro teatro chamado Teatro 4 de Setembro lá na minha cidade, aí eu falei, caramba, eu tô no teatro mais... Tua cidade é qual? Teresina. Tá. Aí eu falei, caramba, eu tô no teatro mais importante da cidade. E aí eu lembro que eu fui assistir uma peça que tava o Marco Nanini. Eu me apaixonei, eu ficava assim. Ele é máximo. E aí eu vi ele varrendo o palco. Aí eu achei aquilo de uma coisa maravilhosa. Ele varrendo o palco e depois ele virou pra mim e deu um sorriso. Eu marquei aquele sorriso do Marco Nanini. Olha, ele com aquele cabelo cacheadinho. Aí eu fiquei lendo o personagem porque eu queria passar pro que é feito um teste pros personagens, que bababá. Eu decorei todo. E na hora eu não passei. Eu não passei pro teste
escolheram a filha do secretário que bababá, que bababá. Ah, tá. Ai. Aí já naquela época... Aí você já entendeu, naquela época já caiu a ficha. Não caiu a ficha, só que eu tinha um amigo gay maravilhoso, a turma sempre gostou de mim. Aí ele falava assim, eu prefiro você no papel. Eu falei, mas eles não me escolheram, eu já tinha decorado tudo. Ele, isso mesmo, vai aprendendo. Aí aquilo já foi o primeiro choque. Que eu falei assim, gente, todo mundo, nossa, ela foi maravilhosa. Não, mas foi a filha do secretário. Que era marcado. Aí que já era a carta marcada, exatamente. Aí aquilo eu fui falando assim, mas eu vou para São Paulo porque eu vou fazer teatro, porque eu vou fazer isso, porque não sei o quê. Aí foi o primeiro, a realidade batendo na minha porta, né? E meu pai, você não vai, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer isso, blá, 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 blá. E eu falei, eu não quero ficar nessa cidade, eu não quero. Aí eu olhava, minhas amigas casavam cedo, aí já ficava com aquelas crianças tudo pendurada, com o peito pra fora. Eu olhava assim e falava, não quero isso pra mim, não. Eu vou ficar assim com essa criança de pendurada, não quero, sabe? E aí, na época, eu fiquei noiva de um cara que todo mundo falou assim. Eu gostava de cara do cabelo grande, Paulo. Acho que até hoje eu gosto. Aí... Você sabe que eu tenho um problema muito sério, cara, de cabelo grande. Gente, eu já tive cabelo grande, então eu tenho lugar de fala. Adoro lugar de fala. Mas acho que é por causa do teatro. Toda vez que eu vejo alguém de cabelo grande, todas as vezes que eu vejo homem de cabelo grande, eu tenho um pensamento que é o que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Todas as vezes. É uma coisa que vem em mim na hora. O que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Não quer dizer que eu gosto ou não gosto, só que vem esse pensamento. Eu não sei por que mas sabe qual que é a história do homem de cabelo grande? Porque eu achava que, na época, tinha o Caetano Veloso com cabelo grande. Então eu falava assim, é um cara que ele é pra frentex. Pra mim, me remetia a isso. Tem uma rebeldia. Uma certa rebeldia. Aí eu falava Caetano Veloso, caminhando contra o vento. E eu achava aquilo maravilhoso, aquela evolução. Né? Eu falava, o cara de cabelo grande, ele tem um pensamento mais ele assim. Tá quebrando as barreiras. Porque eu queria fazer aquelas... Ainda mais que era época da ditadura. De ditadura nos 70, aquela rebeldia total. Eu já era rebelde na minha família por fazer teatro. Meu pai já falou, não, vagabundo não, meu amor, vai estudar desse jeito. Vagabunda não. Hoje você podia estar lá atuando com a Fernanda, de igual para igual. Eu escrevia carta para Regina Duarte, Paulo, naquela época da carta. Eu falava, eu quero ser atriz, eu quero ir para São Paulo. Acho que ela nunca recebeu essas cartas. Então, aí eu acho que o cabelo grande, para mim era uma forma, eu achava eles interessante, né? E aí eu fui eu cheguei a ficar noiva, mas eu falava, caramba, eu vou casar e vou ficar aqui. Aí, quando ele falou assim, mulher minha não trabalha. Aí eu falei, então a gente vai terminar aqui. Porque eu queria trabalhar. Eu sempre fui a pessoa que eu falava, eu quero trabalhar. Eu pensei, eu vou casar com ele, como ele é um cara mais antenadinho, mais moderninho, eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero. Quando ele já me deu essa polda nessa fala... Era só o cabelo grande. A rebeldia era só do cabelo grande. Aí eu falei, não quero. Aí foi aquele terror, né? Porque todo mundo falou, como assim? Você não quer casar? Um cara de bem, um cara bacana, um cara trabalhador. Porque era jogado pra gente que você tava casando com um cara trabalhador. Você queria mais o quê? O cara ia te bancar, você queria mais o quê? Só que não era aquilo que eu queria. E aí meu pai falou, não, você não sai de casa. Antes dos 18 anos, você não sai de casa. Se você sai, porque era uma coisa firme, né? Era uma postura firme. Nós estávamos num governo, numa ditadura militar. A postura da nossa educação era de ditadura, né? A gente apanhava, a gente era castigado, tudo conforme uma postura de militar mesmo, de ditadura. Eu levei palmatória porque não sabia tabuada na escola. Aí eu cheguei em casa, a professora me bateu, ela tá vendo, tem que estudar tabuada. Eu apanhei da professora porque não sabia tabuada, com palmatória, uma madeira, Paulo. Era uma madeira redonda assim, que tinha um formato de uma colher e... Quanto que é? 2 mais 2, você não sabe não. Pá!
Era aquilo, Paulo. E você chegava em casa contando, bem feito, aprende a tabuada. Aí eu falava, eu quero sair dessa cidade, não é pra mim. Aí terminei o noivado e todo mundo, como assim? Foi uma crítica total quando eu terminei o noivado. Ai, que foi que aconteceu? Ele mexeu com você. Porque mexeu com você era tirar a virgindade. Né? Ai, mexeu com... Já falava, né? Aí meu pai falou assim, se ele não te abusou, então tudo bem. Eu falei, não, ele não me abusou. Eu só não quero. Eu não quero isso pra mim. Aí meu pai falou assim, me chamou, eu falei, é o seguinte, é isso que você quer? Eu falei, é. Ele falou assim, então, se você sair de errado dentro de casa, você não entra mais. Eu falei, pois eu vou. Se der errado, eu fico por lá mesmo. Aí eu tinha um professor de português, que eu também era meio que apaixonadinha por ele, aí ele foi conversar comigo, que meu pai foi falar pra ele que eu tava com a cabeça meio, a turma do teatro, que deixou ela meio louca, né? A turma de teatro só sabe ele, mal sabe eles. E aí o meu professor, não vai não. Olha, eu fui lá em São Paulo, eu sofri. Que sou homem, imagina você. Aí ele conversou, tentou, aí não conseguiu e falou pro meu pai, a gente não conseguiu. Ela quer porque quer. Meu pai falou, vai, mas se der errado, não vai voltar. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu vim, Paulo, para São Paulo, na época, estação Tietê, aqui perto da Júlio Prestes, lembra que tinha estação, não sei se lembra. E aí eu vim para casa de uma amiga da minha mãe, então, e ela trabalhava numa fábrica de cama, mesa e banho no Bom Retiro. E aí ela falou, vem que eu vou te arrumar um emprego. Aí ela arrumou um emprego de arrematadeira naquela época, né? Que eu já trabalhava no Nordeste, só que eu trabalhava num cursinho pré-vestibular que um professor tinha que ajudar para mim, era uma espécie de secretária que ficava recebendo as matrículas, coisa. Aí eu cheguei aqui me achando importante, porque eu era uma mera secretária, achando que eu ia, não, meu amor, é chão de fábrica, vai começar tudo do zero. E aí eu cheguei aqui, e aí eu fui morar, morei 3 meses só na Vila Ema, e aí eu falei, não, quero morar no Bom Retiro. Já fui metida. Aí a moça que eu fiquei na casa dela falou assim, mas minha filha, meu amor, você não tá entendendo. Morar no Bom Retiro é caro. É muito caro. Mas por que eu queria morar no Bom Retiro? Porque eu passei na Rua Três Rios e vi o quê? O Teatro Taíbe. O antigo Teatro Taíbe. Eu falei, eu quero aqui perto, porque eu já tô pro teatro. Eu tava achando que eu ia fazer teatro. Ainda não tinha, os não da vida que eu recebi na minha cidade não tinha sido suficiente. Aí eu fui trabalhar numa fábrica de cama, mesa e banho. Trabalhei lá e quando eu vi aquelas máquinas industriais, eu que pedalava naquela da minha mãe, eu falei, cara, eu achava lindo o overlock, Paulo. Eu falei, gente, eu quero aprender isso aí. Aí eu ficava olhando assim, sabe? E ela, o que é que você tá em cima? Eu falei, gente, é lindo demais trabalhar nessa máquina. Ela, você quer aprender? Eu falei, quero. Ela falou, na hora do seu almoço, se você quiser. Aí eu, na hora do almoço, o Paulo almoçava correndo e ia para o overlock. Meu sonho era correr naquela máquina assim, sabe assim, tô correndo na vida, sabe? E aí eu fiquei naquele lugar e eles tiveram muito boa vontade comigo, com pouco tempo que eu fiquei 3 meses só na Vila Ema, falei, quero ir pro Bom Retiro. E aí comecei a andar na Três Rios, andar pelo bairro e ir pro Taíbe. E aí passei pelas mesmas decepções que eu passei no teatro, e o cara falava assim, amanhã tem ensaio tal hora. Aí eu falei, mas termina que hora? Não tem hora para terminar. É teatro, meu amor. Que a gente repete. Aí eu falei, mas eu tenho que trabalhar no outro dia. Ele falou, você não tem ninguém da família aqui? Eu falei, não. Meu amor, aqui é teatro. Aí eu entendi que ou eu trabalhava para pagar aluguel e sobreviver, ou eu ia pro teatro. Aí foi aí que meu sonho desmoronou de novo. Mais uma vez, né? E aí eu falei, então eu tenho que trabalhar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, ganhar grana para mostrar para meu pai que eu consegui. E foi muito
Muito complicado. E como foi o processo? Você começou lá né? Depois já estava fazendo. Você passou para fazer overlock? Eu comecei com uma rematadeira, e aí quando um dia a dona da fábrica passava e via eu na hora do almoço, e ela falava: você quer? Ah, tá, eu vou te pôr para fazer sabe aquelas barras de cama que passava só overlock? Aí me pôs para fazer aquilo, mas me pagando com o mesmo valor, né? Nossa, e aí, exploração e aí eu queria ganhar mais. Então, quando eu já estava conseguindo enfiar a máquina e fazendo uma certa produção, eu já metida e já fui pedir aumento. Aí você foi crescendo dentro dessa área, porque quando eu te conheci, você já era gerente de produção interna, né? Sim, mas eu da overlockista, depois eu fui para reta, da reta eu fui audaciosa, eu ficava me oferecendo para modelista. Aí ela falava: você quer fazer peça piloto? Aí eu falava: o que é peça piloto? Ela falava: é trabalhar em todas as máquinas. Eu falei: quero. Aí ela foi me ensinando a trabalhar. Aí quando não tinha coisa, ela falava assim: então corta esse molde. E aí ela falou assim: olha, logo logo eu vou me aposentar. Se você aprender direitinho, eu vou te deixar no meu lugar. Aí eu sempre fui muito curiosa. Enquanto as pessoas estavam na hora do almoço passeando no Bom Retiro, eu estava lá, ó. Como que faz isso? Eu sempre, Paulo. Sempre a Jo é uma das pessoas mais curiosas que eu conheço. Sou curiosa para aprender. Sempre. E outra, eu precisava ganhar mais para me sustentar. Porque eu fui morar em pensão, fui morar debaixo de uma escada. Era o que eu conseguia. Sabe aquelas camas de campanha que você abria ela? Eu dormia numa cama daquela, num corredorzinho bem estreitinho. Então eu precisava sair dali, passando perrengue, comia só pão e bebia água, porque o dinheiro só dava para pagar o aluguel. Eu falava, vou ter que voltar para casa? Não posso. Meu pai falou que eu não entro mais. Então eu tenho que ir daqui para frente. E aí eu fui me desenvolvendo. Aí quando eu virei costureira piloteira, aí já ganhei mais. Aí naquela época, quem dava produção ganhava mais. Eu falei, comecei a produzir, que era cronometrado naquela época. Quantas mangas você fechou? Ficava aquele judeuzão com a prancheta assim, passando do lado da gente. Ah, ela fechou tantos ombros, pregou tantas mangas, e eu correndo para ganhar, porque ia ganhar mais. E daí eu virei costureira piloteira, muito curiosa. Eu comecei a pagar galoneira por conta própria. Falei, quero ir trabalhar na galoneira. Mas você sabia? Eu falei, sei, mas eu não sabia. Eu tinha visto só a menina tocando a máquina. Aí cheguei lá, comecei a trabalhar na galoneira. E aí eu já falei assim, agora eu quero mais. Aí o cara falou, mas mal como você começou a trabalhar? Aí eu falei, ou você me paga, ou eu vou para outro lugar. Porque naquela época tinha as placas, você precisa de fulano, paga a cesta básica. Era os tempos dourados. Então eu escolhia onde eu ficar e o quanto eu queria ganhar. Né? E aí eu fui me desenvolvendo, aprendendo todas as máquinas, e aí também foi a época do namoro, daquela coisa, e aí entre uma paixão e outra, eu me apaixonei por um pernambucano, que é o pai dos meus filhos. E dessa paixão, ele era tecelão também, um tecelão que já gerenciava a empresa que trabalhava. E aí eu falei, nossa, agora eu quero casar com um cara que me deixa trabalhar. Era isso que eu queria. Então eu falei, um cara que vai... Antes disso eu tinha um namorico com um judeu, mas a família dele foi muito preconceituosa comigo. E aí eu já com aquela coisa que minha mãe tinha colocado na minha cabeça, tá vendo? Gente pobre tem que ser com gente pobre. Não adianta, meu amor. Então eu fui, sabe, aquelas coisas que você fica com ela na cabeça, que você não podia. Eu não tinha noção que eu era linda. Você podia tudo. Que eu podia tudo. E daí eu me casei com esse pernambucano, tive minha primeira filha e a gente tava assim muito bem, sabe? Montamos uma casa e eu falei, caramba, agora eu vou mostrar pra minha família que eu casei, que eu arrumei um cara bacana, Aí ele falou assim, cansei de São Paulo, vamos embora pro Nordeste? Aí eu falei, cara, não quero ficar aqui. E ele, não, vamos embora, que já deu, a gente já pegou um dinheiro bom, vamos embora, que não sei o quê.
quê. E aí eu falei, caramba, eu tava gostando daquela situação, daquela vida que eu tava levando. Agora que você tava tinha vencido, né? Que você tava tendo um sucesso profissional. O sucesso era disputada no mercado. Eu também já fui. Era piloteira disputada no mercado. Ela sabe trabalhar na máquina X, Y, Z, ela vai pra reta, ela faz isso, ela faz aquilo. Então era disputada no mercado. Né? E ele também era disputado na área dele de tecelagem. E aí ele falou, não, vamos embora, vamos comprar uma casa no Nordeste, não sei o quê. E aí eu falava que não queria ir. Ele falava, que mulher tem que acompanhar o marido. Aí eu falei, caramba, ele tá certo. Tá certo. Não foi bacana, Paulo. Foi um momento sofredor. Aí eu voltei já grávida do meu filho, com minha filha pequena, a Cláudia, e já grávida. Eu nem sabia que eu tava grávida, que eu fiquei grávida dando de mamar. E aí eu voltei pro Nordeste. Qual não foi a minha decepção quando eu encontrei todo aquele povo novamente? E meu ex-marido era um Dom Juan de la Merda, Paulo. Eu falava que ele se achava o Dom Juan de la Merda, porque ele se sentia e a mulherada deu em cima e ele era muito namorador. E aí de novo eu falei, não quero essa vida pra mim, não é essa vida. Aí chamei minha família, eu vou separar. Meus pais ficaram assim, como assim? Minha mãe, que já havia de uns sofrimentos com meu pai, como assim? Ele é um ótimo pai, ele é um ótimo... Por que você vai separar? Eu falei, porque eu não quero essa vida pra mim, mãe. Aí eu tomei uma decisão, como algumas decisões que eu tomo na vida. Um dia eu acordei e falei, não quero mais ser casada. Me olhei no espelho, Paulo, eu falei, e é essa vida que você quer pra você, Jô? Não. Arrumei todas as coisas dele, esperei ele chegar do trabalho. Quando ele chegou, aí, o que tem essas malas? Eu falei assim, até ontem à noite eu fui sua mulher, hoje eu não sou mais. Aí, como assim, menina? Sua filha tá ficando louca. Falou pra minha filha, eu falei, eu não quero essa vidinha pra mim, de mulherzinha, só parei no... Quer não. Aí minha família, você tá louca? Você tem certeza? Eu falei, tenho. Você tem certeza? Tenho. Eu não quero essa vida pra mim, não nasci pra isso, não. Aí separei tudo e fiquei lá por um tempo. Na época eu não sabia o que era depressão, fiquei com depressão. Olha só. Fiquei porque eu era apaixonada assim por ele e ele tinha essa certeza, tanto que ele tripudiava em cima disso, tipo assim, você vai sentir falta, você tem certeza? Sabe assim? Mas uma coisa mais forte do que eu, que nem quando meu pai falou, você tem certeza, se você sai de casa, você não volta mais? Mesmo com todo o medo do mundo, eu falei, eu vou, não é essa vida que eu quero. A mesma coisa eu fiz com a minha separação, eu falei, não é essa vida, mesmo com todo o medo, com 2 filhos pequenos, e eu falei, não vou correr atrás de pensão. Foi um orgulho meu da época, eu sei que meus filhos mereciam ter uma pensão, mereciam e era direito deles, mas aquela coisa de mulher guerreira, não, vou provar que eu vou criar meus filhos sozinha. Então batia muito nessa pauta, né? E aí depois eu falei, caramba, eu vou embora de novo, vou voltar para São Paulo. Todo mundo me conhece em São Paulo, eu sou disputada em São Paulo. Aí meu pai falou assim, mas não, meus netos, daqui não sai, nenhum. Falei, mas como é que eu vou fazer sem meus filhos? Ele falou, então vai, vê se você volta, porque meu pai falou, você vai voltar para procurar emprego de novo, isso e aquilo. Paulo, eu cheguei num domingo, na segunda-feira eu já estava trabalhando, porque eu voltei pro Bom Retiro, que eu amava, e todo mundo já me conhecia. Oi, gente, tô aqui de volta, tem emprego para mim? Com depressão, Paulo. Eu trabalhava de dia e chorava à noite. Só que eu não sabia que aquilo era depressão. Depois de alguns anos, o pessoal falou assim, aquilo era depressão. Sabe assim? Eu ficava olhando para a parede assim, chorando. Mas eu tinha aquela coisa, eu falava, você não pode ficar só chorando, meu amor, mas você tem que trabalhar. Chora de noite e no outro dia você vai trabalhar. Mas não gostava dele, gostava, mas eu fiquei com ódio por tudo que ele me fez. E muitos anos, eu fiquei com ódio de muitos homens. Tanto que eu fiquei uma época odiando todos os homens, falando assim, eles vão pagar
aquele cara fez comigo, os outros vão pagar. Olha, vingativa. Heroína de novela mexicana. Era bem isso. Então eu falo que às vezes talvez eu tenha perdido a oportunidade de ter arrumado um cara decente, mas eu não acreditava no que falava pra mim, porque eu falava, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso, você quer me ferrar. Você não vai me ferrar, quem vai te ferrar sou eu. Então eu fazia coisa, sabe? Foi que aí que eu conheci uma amiga minha maravilhosa também do teatro, a Yuri. Ela falava pra mim, você é uma negra linda. Foi a primeira pessoa que aqui em São Paulo que era uma negra linda. Você é linda, você é jovem. Você precisa conhecer pessoas diferentes. Você precisa, você é maravilhosa. Eu falava, gente, onde você tá vendo isso aqui tudo? E eu falava, ai, amiga, só você acha me maravilhosa, né? E ela era um show. E ela foi que me pôs pra frente, sabe? Você é linda, você é isso e aquilo. Eu falava, ai, onde ela tá vendo tudo isso? Eu não vejo tudo isso. E aí eu fui naquela... Os meus filhos eram o meu objetivo de vida, né? Meu objetivo de vida de trabalhar, mudar minha vida, criar meus filhos e mostrar para o meu ex-marido que eu venci, mostrar para minha família que eu venci. Orgulhosa até o último, e eu consegui mostrar isso para ele. Que bom, querida. Assim, aí fui crescendo na profissão. Aí você pegou seus filhos de volta? Peguei meus filhos de volta, depois que meu pai faleceu, que eu consegui pegar. Meus filhos tinham 4, um tinha 4, tinha 5 anos. Peguei meus filhos de volta e foi uma luta para criá-los, né, com muito sacrifício. Só que, Paulo, a minha curiosidade, a minha disponibilidade me fez chegar perto de muitas pessoas importantes. Até me emociono. Porque eu tive muitas pessoas boas na minha vida, Paulo. Que as pessoas me olhavam e falavam, você é muito curiosa, você tem interesse, você quer aprender isso? Eu falava, eu quero. Porque eu falava assim, eu preciso fazer isso e isso, porque eu preciso vencer. Eu preciso mostrar para eles. Eu preciso mostrar minha dignidade para meus filhos, que trabalhando a gente consegue. Mesmo não tendo tanto estudo. Mas eu precisava mostrar para eles. E aí assim eu fui, Paulo. Muitas vezes, Paulo, eu não tomava café para deixar o café para meus filhos. Coisa que sua mãe faz, né? Então, Paulo, eu tive a Esmeralda, que é uma pessoa muito boa, que era minha gerente. Eu não tinha condição de comprar material escolar para meus filhos, ela me dava. Eu ia atrás de escola para meus filhos, então eu colocava meus filhos ali no Oswaldo de Andrade. Um período eu colocava ele numa escola, outro período na outra, porque eu tinha medo dele se juntar com quem não presta. E eu perder meus filhos. Porque eu saía do emprego, entrava em outro para ganhar um dinheiro para bancar. Eu queria sair de pensão. Eu falei, eu não vou morar em pensão o resto da vida com meus filhos. Então, Paulo, eu tive muita gente boa na minha vida, Paulo. E eu ouvi todos eles. Todos os conselhos bons eu ouvi. E daí, eu morando em pensão, eu tinha uma amiga minha que ela falava assim, Jô, você trabalha tanto, você tá juntando dinheiro? Eu falava, tô pondo no banco. Ela, não, compra dólar. Eu falava, dólar? Ela, sim, vamos na Rua da Graça que eu te explico como você comprar. Aí, Paulo, eu ia pra Rua da Graça comprar dólar com ela. Porque eu queria alugar um lugar melhor para mim e para meus filhos. Foi assim que eu aluguei meu primeiro apartamento, juntando dólar, Paulo. Debaixo do tapete, para ninguém saber que eu estava juntando ali. Para me tirar meus filhos de pensão, para me dar uma vida melhor para eles. Educação, eu precisava muito da educação. E aí, Paulo, a Esmeralda, que é essa pessoa que me ajudava com material escolar, falou assim, olha, do lado de lá do Santo Inês tem uma escola grátis para quem não tem condição. Vai lá falar com a irmã Conceição. Aí eu fui, Paulo, eu atazanava essa irmã. Eu saía do serviço, eu ia para a porta do Santo Inês, esperar ela. Tinha hora que ela... Eu te conheço. Você conseguiu pela insistência. Tinha hora que acho que ela deu a vaga para meus filhos estudar no Santo Inês, Paulo. Acho que ela não queria mais me ver.
na porta do Santo Inês. Eu falei, arruma uma vaga para meus filhos aqui, eu preciso pôr eles numa escola boa. Ela, mas você sabe que aqui é só escola, paga caro, e você mora em pensão. Eu falei, mas eu vou dizer que do lado da Rua Guarani é para os pobres, eu quero. Ela falou, faz o seguinte, então eu vou na sua casa, porque tinha toda aquela coisa de assistência social. Aí ela foi na minha casa para ver se eu tinha televisão colorida, Paulo. Se eu tivesse televisão colorida, ela não ia dar vaga para meus filhos. Aí quando ela chegou lá, que ela viu uma televisão gigante de tubo, e ela falou, você é pobre mesmo, vou te dar a vaga. Então ela deu a vaga para os meus filhos, depois eu coloquei eles ali no Dom Bosco, e eu tinha sempre correndo atrás de algo para eles, sabe assim? E eu tive uma ajuda muito importante também na minha vida, que foi minha irmã Graça. Ah, maravilhosa. Ela foi assim um pilar na minha vida, ainda hoje ela é o pilar da minha vida. Que me ajudou, levando meus filhos para a escola, buscando, vendo lição de casa com eles, dando banho, porque eu chegava do emprego e ia para outro, Paulo, para poder dar conta da casa, sabe? Poder dar conta, trabalhava num e trabalhava no outro. E nisso eu conheci muita gente bacana e guardei todas as coisas boas que as pessoas falavam, olha, você quer fazer isso, você quer chegar até aqui? Você vai ter que fazer isso aqui. Aí eu, tá, mas que hora que faz? Ah, é à noite. Eu vou lá e faço. Então, eu comecei a abrir um leque de... Também tinha saúde, era jovem, eu tinha uma disposição. E graças à minha irmã Graça, né, que ficava cuidando das crianças para ir para a escola, para outra, para a escola, para outra. Uma vez, Paulo, aconteceu 2 coisas com meus filhos que me marcou para o resto da vida. O resto da vida. Eu colocava meus filhos numa escola de manhã e na outra de tarde. E no domingo eu arrumei catequese aqui na escola Dom Bosco, aqui no Bom Retiro. Um dia minha filha virou para mim e falou, mãe, a senhora não gosta da gente? Eu falei, gosto, porque ela falou, porque até de domingo a senhora está querendo se livrar da gente. Mas era uma forma, Paulo, que eu achei de ocupar eles. Eu queria que eles estivessem com a mente deles ocupada, para não se envolver, porque eu não tinha tempo de dar atenção para eles. E uma vez, o meu filho querendo me mostrar o que ele tinha feito na escola, e eu lá na máquina, em casa, eu costurando, porque eu tinha que fazer umas bolsas por 8 centavos, Paulo. Eu fazia uma bolsa por 8 centavos. E aí ele, mãe, olha aqui, eu, tá, tô vendo. Paulo, sabe aquelas chaves que tinha aqueles coisinhas assim, fuzil? Ele foi lá, subiu na cadeira e pá! Agora a senhora vai prestar atenção no que eu tô falando? Meu filho quase morreu, Paulo, naquela chave. Para me dar atenção para ele. Porque eu não tinha tempo. Eles não entendiam que eu tinha que trabalhar para bancar aquilo ali. Mas assim, eu caí na real e isso me marcou pro resto da minha vida. E hoje eu falo para meus filhos, vocês têm tempo de dar atenção para os filhos de vocês. Então dê quando puder, com qualidade. Porque eu não tive esse tempo, Paulo. Eu tinha que trabalhar. E por muito tempo eu fiquei com medo que eles não valorizassem isso. Esse tempo que eu não tinha para eles. Hoje, quando eu vejo meus filhos falarem, vai, mãe, viver sua vida, você já fez muito. Eu tenho orgulho dos filhos que eu tenho, porque eles entenderam isso. Eles entenderam que eu precisava trabalhar. Eu precisava. Para conseguir dar conta de tudo, por orgulho. E como se aquilo fosse um diploma para me mostrar para minha família que eu consegui. Sabe? Que eu não voltei para casa para meu pai falar. Para fazer um papel que não era o que você queria. Que não era o que eu queria. Então, eu falo, Paulo, que a minha riqueza hoje, a minha riqueza é minha família e meus amigos. Eu digo com muito orgulho, Paulo, porque eu tenho bons amigos de ouro. Paulo, você é uma das pessoas. Eu tenho amigos de ouro. Desenvolve mais o assunto. Eu tô muito chorona, né? Tá, sua linda. Quase chorei também. É que eu tenho que me segurar para manter uma linha, ter um equilíbrio. Eu sou chorona. Não sabia que ia chorar tanto. Mas assim, hoje quando eu olho para trás,
Eu vejo que tudo que eu consegui com o meu esforço, porque eu trabalhei em empresas, Paulo, que eu não tinha nem que pedir aumento. Os proprietários falavam assim, você está merecendo. Eu sei, já trabalhei com você e eu sei o quanto você se entrega para o trabalho, o quanto você tem garra e mais a forma generosa que você conduz uma equipe, que você conversa com as pessoas, você não esquece da humanidade. Porque às vezes quando você atinge um patamar, né, Sim, algum tipo de sim, sucesso dentro da tua carreira, né, de hierarquia, você sobe na hierarquia, muitas vezes, até não é nem por maldade, mas muitas vezes você não saber como lidar com o outro, você se torna uma pessoa mais cruel, mais feroz, né, e às vezes você se desumaniza, porque lidar com o ser humano é difícil, né? E ainda mais lidar com uma camada da população, com um ser humano que é carente e que está numa posição mais carente que a tua. Mas eu acho que é próprio fato de você já ter passado por todo esse processo, que você já conhecia isso, né? O quanto é difícil muito. E que nem todo mundo tem tua natureza, né? Porque é importante lembrar isso, né? Que não às tem vezes essa coragem, as pessoas passam pelo mesmo que você passa, mas ela não tem essa garra, essa natureza e essa inteligência, porque não tem nada a ver com cultura e nem com educação. Isso, eu só entendi depois também. A inteligência, ela é como você aproveita a tua vida, os ensinamentos da vida, né? Igual você falou, eu ouvi todos os bons conselhos que eu recebi. Sim. Isso é muito difícil, né? Porque você ter a humildade de ouvir os conselhos e entender que aquela pessoa está te falando pro teu bem, de forma verdadeira, e você falar, aproveitar, é complicado. A gente geralmente não faz o que nos aconselha. Né? Então eu acho que isso te deu essa coisa, porque você era uma chefe muito bacana, e todo mundo gostava muito de você. Né? E eu era apaixonado por você, eu e a Erone, né? Que nós somos super amigos. A Erone desapareceu, só pensa em si mesma, só Japão, Japão, Japão. Ela acha que ela é uma gueixa, mas enfim... nunca aparece, não dá sinal de vida. Mas, de qualquer forma, você tem isso. E é uma coisa que te faz uma excelente profissional, além de um grande ser humano, né, amiga? Sim, eu sempre penso, eu paro para refletir, mesmo não concordando com algumas coisas, mas se posso dizer uma qualidade minha, que a gente, é complicado falar a qualidade da gente, é que eu paro para refletir. E aí eu vejo o que serve para mim. Então, eu ouço, eu paro para refletir, aí eu vejo, tá, isso que falou não tem nada a ver comigo, mas isso aqui tem. Então, eu dou essa abertura das pessoas me falarem o que elas pensam, o que elas acham, analisar, sabe? Gosto de fazer bons amigos. Eu gosto, eu sou muito sortuda por isso, Paulo, muito, não é pouco não, é muito, eu também, todos os lugares. Eu trabalhei 10 anos numa fábrica de bebê, na Baby Fashion, no Bom Retiro, 10 anos eu trabalhei com aquele judeu, não tenho nada que falar daquele cara sempre foi maravilhoso comigo, e depois trabalhei 18 anos isso foram as outras empresas onde eu trabalhei 3 anos, eu trabalhei 4 anos. Com a Mia. Com a Mia eu trabalhei 18 anos. 18 anos eu trabalhei, achei que eu ia entrar e já saí na outra semana. E dali também eu fui evoluindo porque ele me deu possibilidades. E quando eu saí da Baby Fashion, que eu entrei na época antiga Hanon, eu falei, não vou durar aqui. Porque era uma coisa muito desorganizada, era uma coisa assim, eu vinha de um lugar que era tudo muito organizado, mundo cronometrado, sabe assim? Mas aí o que eu fiz? Ao invés da crítica, permanecer na crítica do que eu estava vendo, eu usei o que eu sabia da outra, eu passei para cá. Nisso, quando eles perceberam que eu sabia mais do que eles estavam precisando, aí o patrão me chamou e falou assim, eu preciso de uma pessoa que nem você, aqui dentro. Aí eu falei, mas acho que eu não sei que eu vou ficar. E ele falou assim, quanto você quer ganhar? Aí eu falei, vou falar um salário que ele já vai me mandar embora agora mesmo. Aí eu falei, é X, ele falou, eu te pago. Aí eu falei, nossa, eu tô precisando, tenho 2 filhos para sustentar, tô precisando. E aí eu fui ficando, Paulo, e
para minha grata surpresa, eles também foram evoluindo, eles foram crescendo, eles tinham uma visão, eles estavam acabando de pegar a fábrica dos pais da Milena e estavam com aquela energia do novo, do diferente. Tanto que quando a Mi falou assim, a gente vai fazer alfaiataria, você está preparada para que a gente vai fazer? Aí eu falei, vamos. Aí ela falou, acredito em você. Se você falou que vamos, eu falei, vamos, você tem a maior noção. Mínimo de noção. Mas por eu ter falado assim, ela falou, eu acredito em você. Se você tá falando que a gente vai. E aí eu falei, caramba, agora eu me lasquei, né? Mas aí a gente foi, e foi um aprendizado, foi difícil montar equipe. Porque ele falou assim, tá na tua mão, quem você quiser mandar embora, você manda, quem você quiser pegar, capacita as pessoas para formar uma boa equipe. E aí a gente começou a vender, Paulo, a gente vendia que nem água naquela época, né? As roupas nem subia para a fábrica para passar, as pessoas já pegam aquela coisa, parecia aquele boom, né? Então a gente teve todas aquelas coisas de vender e abrir loja, daqui a pouco já vai abrir outra, mas já vai abrir outra loja. Aí showroom, que foi uma das primeiras pessoas que abriu showroom, foi eles e a Shoulder, né? Aí o showroom, eu falei, mas já? Ah, televisão já? E revista, mas já? E era assim um crescimento. E eu falei assim, caramba, eu tenho que aproveitar tudo isso. Aí eu já vinha de um lugar pequenininho que conheci você, que quando eu conheci você trabalhava no ovinho, né, uma coisa bem... Era pequenininha. Foi quando ela não começou a crescer, né? Começou a abrir o leque de produto. Eu lembro que na loja eu dividia a coleção em final de semana, noite, fashion e roupa de trabalho. Eu comprava os tecidos tudo separando assim. Que eu tinha aprendido isso na Atitude, com a Vânia Seixas. E aí foi assim, aí depois fiquei lá, acho que um ano, não sei quanto tempo, aí depois... E olha, da Hanon pra cá, eu só conheci pessoas maravilhosas, Paulo. Além de você, Evandro, o menino lá, o Junacal, o Ronaldo, aquele Ronaldo que faleceu, Assis. Ronaldo Assis, aquele outro que faleceu. Eu trabalhei com ele, fiz Mundo Mix pra ele também. O Del Pereira, maravilhoso. O Del Pereira, um estilista maravilhoso. E eu conhecia as pessoas e eu levava pra minha vida. Eu levava pra minha vida. Você tem uma peça de cada um, né, Tenho. Hoje eu tenho. Eu tenho peça do Evandro, eu tenho peça... E aí, depois, quando o Hong já tava com aquela coisa estrondosamente, aquela empresa grande, e isso... E aí ele falou que ele ia fazer uma linha esportiva. Eu falei, você tá louco? E aí ficou aquela coisa, aí fez um trabalho com o Junacal, que era o sonho de muita gente trabalhar com o Junacal, e eu ficava assim, absorvendo tudo que aquele homem falava, em volta, sabe? Eu ficava absorvendo tudo, eu falei, eu preciso aprender isso, preciso, e aí a gente chegou no auge de fazer exportação, e ele falou, meu Deus, e agora? Eu falei, nunca fiz na vida. Ele falou, mas você tá disposta a aprender? Eu falei, tô, então vamos. Não sabia nem o que era o PEC na minha vida, vamos fazer exportação, aquela coisa toda, aquele boom, depois aquela queda, enquanto subiu, caiu também, mas assim, eu sou muito grata por tudo que eu vivi ali. Muito, Paulo. Ô, Jô, agora eu quero falar de você, não mais da tua vida profissional, porque nessa época você começou a dar umas mudadas de vida. Eu lembro muito bem que a gente comia cachorro-quente de vez em quando, e cada vez que a gente ia comer cachorro-quente, tinha alguma coisa nova acontecendo na sua vida. Lembra que a gente se reunia na tua casa, na minha casa, na Irone, para comer cachorro-quente, nós três? E cada vez que eu ia comer cachorro-quente, eu já estava numa nova fase. Eu acho porque que você foi morar, você comprou teu apartamento, você foi morar sozinha, falou, olha, se virem que agora a mãe vai morar sozinha. Eu sempre fui muito de fazer mudanças na minha vida. Eu gosto disso. Então, teve uma época que eu falo, agora é isso, agora é aquilo. E aí eu comecei a pôr na cabeça que eu tinha que... E as pessoas, gente, você ganha bem, você pode comprar um apartamento. E eu falei, eu posso?
Não tinha essa ideia. Foi até um ex-namorado meu que me deu muita força, falou assim, você ganha bem, por que você não compra um apartamento? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu falei, eu posso? Claro que pode. E aí eu fui fazendo umas mudanças, meus filhos foram crescendo, aí eu falei, agora é uma nova fase, sabe? E aí, antes de eu comprar meu apartamento, um dia eu falei assim, eu vou ser a mãe que sai de casa. A mãe rebelde. Eu falei, você é a mãe rebelde, eu vou ser a mãe que sai de casa. Aí eu cheguei e falei, gente, já deu, agora vocês ficam aí, agora eu vou morar sozinha, sabe? Eu lembro do teu apartamento, tão legal. Foi cada fase da minha vida. Aí Paulo, eu fui só com a roupa do corpo. Eu fui só com a roupa, comprei tudo novo, dando uma de decoradora, decorei meu apartamento, aquela coisa toda. E aí depois devagarzinho eu fui me empolgando por viagens também, que amei viajar, muito da influência da Aero que me cutucava para as viagens. Que eu falei, caramba, eu posso mesmo, né? Você pode, caramba. E aí depois comecei a comprar meu apartamento. E aí logo que eu comecei a comprar meu apartamento, uma amiga minha do teatro me chamou para fazer figurinos. Aí eu falei, caramba, como vou fazer? Ela falou, você faz à noite em casa. Aí eu comprei umas máquinas, aí comecei a fazer figurino, comecei a me deslumbrar com figurino. E aí ela usou uma palavra, me jogou, você é figurinista. Aí eu falei, sou. Porque aí quando ela me chamou, eu comecei a falar, a gente podia fazer assim. Aí ela parou. Ela e o namorado dela parou assim, você sabia que você é figurinista? Eu falei, para. Ela, tudo que você tá falando é que uma figurinista faz. Aí eu falei, cadê o desenho? Ela não precisa. Aí ela começou a me dar os livros para ler a peça. Jô, a peça é essa aqui. Lê, e o que você achar, você faz o figurino. Aí eu falei, então, um pouco de que eu via do teatro, eu falei, então eu preciso para assistir pelo menos o primeiro ensaio para ver os movimentos dos atores, para fazer uma roupa que eles conseguissem se desenvolver na peça. Aí ela falou, meio isso que você tá fazendo é figurinista. Você é figurinista. Você tá entendendo? Aí ela ficava, você é figurinista. Eu falei, eu sou. Tá, então aí eu ficava, sem desenhar, que o desenho eu aprendi com você, mas eu ficava falando, aquela personagem, ele vai assim, vai assado. E aí nessa ela começou a me dar, a peça é sobre um livro tal. Estuda sobre. Aí eu começava a estudar, a ler sobre. Então eu acho que esse podia ter uma capa, então eu acho que como ele vai fazer esse movimento, ele tem que ter uma leveza, sabe? Eu não sabia que eu era figurinista, Paulo. Descobri aí, que eu era figurinista. E aí eu comecei a fazer e achei interessante, porque aí tinha a coisa certinha de onde eu trabalhava na fábrica, porque tinha que vender. Mas eu podia viajar no figurino. Aí eu descobri que eu podia viajar, Paulo. Quando eu descobri que eu podia viajar na minha imaginação, isso para mim foi libertador. E aí quando eu achei que eu podia viajar, eu achei também que eu podia mudar meu corpo. Sabe? Aí teve uma época que eu fiquei meio assim, gente, eu já tô velha. Herônimo sempre me lembra disso, amiga, quando eu lembro que você falava, eu vou comer mesmo, porque se eu não comer eu vou morrer. E ela fala, amiga, você tá meio gordinha. Deixa eu comer, que se eu não comer eu vou morrer. Aí depois eu falei, gente, eu não posso trabalhar na moda com este corpo. Quando eu via eles exigindo para as modelos aquele corpo, eu falava, ele tá falando que essa menina é gorda, imagina eu. Aí fiquei com aquela neura do corpo, aí fiz uma lipo, eu tinha um ser gigante, fiz uma coisa, aí eu comecei a me sentir bonita. Eu lembro que você ia pra academia. Eu falei, que joia é essa que eu não conheço? Fui pra academia. Paulo, eu achava que nenhum homem ia me cantar. E comecei a ser cantada pelos homens na rua. E eu achei isso interessante. Gente, eu vou falar uma coisa, que isso é muito engraçado. Eu tinha que levar a Jo até o ponto de táxi, porque na época era táxi. E a Jo, toda vez eu tinha que ligar para saber se ela chegou bem, porque os taxistas tudo ficavam cantando ela. A Jo era a musa dos taxistas. Eu morri de medo de entrar num táxi, eu ficava assim.
Com medo, porque os caras ficavam olhando pro espelho e ficando fazendo perguntas. fazendo perguntas. Até outro dia, quando agora não, outra vez que eu vi, do Brás pra cá, um cara, eu gosto de namorar mulher mais velha, a senhora é muito linda, Aí eu fechei a cara pro cara, que eu morro de medo, né, Paulo? Morro de medo. Aí, Paulo, quando eu comecei, aí acho que eu tava precisando disso. Porque eu achei que tava dali, era só para criar meus filhos e depois me aposentar. E aí, quando eu comecei, eu me lembro muito bem que eu comecei, os meninos falavam assim, ai, dona Jo, você é interessante, que isso, que aquilo. Aí um dia o motorista falou assim, dona Jo, a minha esposa eu vou trazer ela aqui, que ela tá com ciúme da senhora, porque toda hora fala, a dona Jo é assim, a dona Jo anda de All-Star, a dona Jo anda com as roupas interessantes. Aí um dia ela foi lá e falou assim, realmente, ela é interessante. Eu falei, pronto, agora piorou. Então eu falei, caramba, ainda tô despertando algumas coisas nas pessoas. E aí amigos meus falavam assim, Jó, para com isso, você é interessante. Aí eu não acreditava em mim, Paulo. Eu tinha esse problema seríssimo de autoestima lá embaixo. Sempre tive. Por quê? Me falavam. Tem, né, não. Porque hoje você tá não. insuportável. Hoje não, Paulo. Hoje, se as pessoas falar que eu sou feia, eu falo, tudo bem, meu amor, é feio pra você, mas eu tô linda pra mim mesmo. Ô, Jô, e aí você chegou, aí depois dessa mudança, teve essa mudança, aí você se descobriu figurinista. Aí você veio fazer o curso de desenho comigo, Sim, que você foi maravilhosa, que fez um trabalho lindo. Qual que era a marca que você foi trabalhar? Que tinha toda marca, tinha todo mundo perfeitado numa casa de costura. Eu tinha o Versace, eu fiz o Versace. Você fez Versace. E Versace que é militar, não? Não, o Versace... Ai, Paulo, agora me fugiu o nome. Não foi o militar. Nos anos 60? Foi muito brilho, o Versace, né? O Versace é over, né? E aí você se descobriu estilista. Foi aí que você fez a marca. Porque porque o que eu falo que eu vim de chão de fábrica, né? Então eu fui primeiro arrematar as peças, depois eu fui para trabalhar em todas as máquinas, depois eu fui costureira piloteira, depois eu fui modelista, porque eu fiz um curso na antigo sindicato, que era na Florencio de Abreu. Eu lembro também desse dia, Paulo, que o professor era negro. E aí eu fui lá, eu saí do trabalho e fui lá, eu lembro que tinha uma escada, eu subi, aí eu falei assim, eu vim saber sobre o curso de modelagem, porque ela falava assim, moça, você precisa aprender a modelar, porque tinha todas aquelas continhas, hoje em dia você faz mais básico, né? Aí eu cheguei lá e ele era negro, aí ele falou, pois não, eu falei, eu vim saber sobre o curso de modelagem, aí ele pegou no meu braço e falou, entra. Aí foi, gente, todo mundo presta atenção, aqui. Aí Paulo, uma vergonha, a primeira aluna negra, que orgulho, todas que estavam lá eram brancas. Olha. Mas eu fiquei com uma vergonha, ele me apresentando como a primeira aluna negra no curso de modelagem. Eu trabalhei durante 36 anos, 34, 35 anos em confecção e eu nunca tive um patrão negro. E olha que eu prestei consultoria para muita gente. Eu nunca tive um patrão negro e eu só conheci uma estilista negra. Então, não tem. Que é a Maria. Não tem. Para modelista, o professor era negro. Modelista eu tive, modelista negra. O professor de modelagem do sindicato nessa época era negro e me apresentou para a sala como a primeira aluna negra. Aí eu fiquei assim, ele com muito orgulho, aí eu fiquei assim, aí eu fiz modelagem com ele, depois fiz uns aperfeiçoamentos no Senac lá de baixo, que já era uma coisa com computação, que isso e aquilo, dei aqueles primeiros passos, porque eu falei, a coisa está evoluindo, eu preciso me interessar por isso. E aí depois eu falei, caramba, eu faço isso, faço aquilo, mas não desenho. Aí você falou para mim, você pode. Falei, caramba, eu posso? Você falou, claro que pode. Vamos, eu vou fazer o curso. Eu falei, caramba, é minha chance agora. E aí eu achei que eu podia também, Paulo. Falei, pode, fez, não faz. Você desenha ainda, você usa. De vez em quando, né, Paulo? Usar mais. Faço as coisas, não tá, acho que eu quero ir. Às vezes eu vejo uma ideia, se eu tiver com alguma coisa, eu já vou lá. Jô, a gente podia fazer um workshop, mas depois a gente fala sobre isso. Tá. Ô, Jô, aí como foi que você fez a tua... Você se aposentou logo depois disso? Eu me aposentei porque eu trabalhei muitos anos sempre com registro, então eu já tenho mais de... E quando você aposentou, você falou,
não quero mais. Então, eu já tinha comprado a minha casa, né? O que aconteceu? Esses 18 anos que eu fiquei na empresa, eu cheguei uma hora que eu falei, caramba, daqui para onde eu vou? A minha curiosidade me fazer andar por alguns lugares, e eu vi que a empresa que eu estava já não tinha mais o que aprender ali dentro. Então eu falei, caramba, eu acho que tá ficando saturado. Eu gostava do que eu via lá fora, mas eu tinha que me comportar ali para dentro daquela empresa. E aquilo já não estava me bastando. Aí, com estresse de equipe, disso e daquilo, aí foi me dando a má vontade de trabalhar. Eu falava, eu já não estou mais gostando disso. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu sempre fazia as coisinhas por fora no meu ateliê, que eu montei no fundo de quintal, e fazia alguns trabalhos esporádicos. Eu falei, aí o que me deu? Eu via coisa muito interessante nesses trabalhos esporádicos que eu fazia. E o que estava ali estava na mesmice. E o patrão também percebeu que eu já não estava com muita boa vontade. Aí eu pensei, eu já comprei minha casa. Se ele quiser que me mande embora, que eu não vou pedir a conta de tantos anos de empresa. Então, eu galguei esse caminho, eu montei esse caminho para que ele me mandasse. Ao mesmo tempo, assim, de toda a minha experiência em fábrica, eu vi alguns patrões fazendo algumas coisas com alguns funcionários que eu falava, eu não quero que eles façam isso comigo. Eu não posso esperar esse dia que o cara olhe para mim e fale assim, faz isso aqui porque só tem isso aqui, se não for isso aqui para me te dar, tá lascado. Eu vi muito isso dentro das fábricas. Eu falava, eu quero fazer um trabalho que eu possa escolher o que eu quero fazer. Não porque o cara tá me dando só aquela opção. Então, por isso que eu faço mais de uma coisa, porque eu vou escolher minha opção e não você vai me dar a opção. Então, hoje ainda é isso. Hoje eu me exercito para ficar marombada? Não. Porque eu quero ter a opção de me agachar para pegar um negócio. Agora nós vamos entrar no Note. Não é Old. É Note. Que é agora que você, né, nessa história toda, que você começa a aposentar. Agora nós vamos entrar. Porque assim, gente, a Jo, ela fez figurino de teatro, além da fábrica e tudo mais, ela começou com figurino, aí ela abriu uma marca própria dela, que é a Jo Divina. Aí ela, assim, uma época ela estava fazendo jogos de cozinha. Que a Jo Divina é tudo que ela quer fazer, ela só faz o que ela quer fazer. Então é febres, né, Jo? Me conta, como é aquela história de querer fazer o que eu quero. Essa vontade de... Porque você já estava aí com mais... Você já estava com 60 quando se aposentou? Sim, com 60 eu me aposentei. Tá, então tá com 7 60, anos, né? Que eu me aposentei. Tá. Então juntou a idade... A Jo tá com 67, gente. A gente não falou isso no começo, mas a Jo tá com 67. E a Jo, para mim, é um exemplo de sucesso na vida madura. Porque o que você faz hoje, eu acho admirável, que você faz só o que você quer, quando você quer, e da forma que você quer, e você para quando você quer também. Eu falo que isso, para mim, se existe sucesso, é isso. Se existe... porque as pessoas, elas relacionam sucesso com fama, beleza e dinheiro. São os 3 pilares da cultura capitalista, né? Fama, juventude, sim, beleza, sim. E dinheiro, né? São os 4 ali, né? E eu acho que a juventude pode estar relacionada à beleza, né? Mas que eu não vejo sucesso dessa forma. Uma vez eu peguei um motorista de Uber, a gente estava conversando, aí ele falou que que ele tinha os filhos morando com ele, e que ele se dava muito bem com a família, e que ele estava trabalhando ali, que ele trabalhou a vida inteira, agora ele estava trabalhando de Uber, e a gente conversando, eu falei, nossa, você é um cara de sucesso, né? Aí ele falou, não, eu não tenho sucesso, porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas você tem uma outra coisa que é o sucesso. Você tem uma harmonia na sua vida, você é um homem feliz que faz o trabalho que você gosta, porque aqui você conhece pessoas, você tem uma família que mora com você
em harmonia, que todo mundo se ama e Sim. se gosta. Isso é sucesso também. Isso é sucesso. Na verdade, é isso que é sucesso. Isso que é. Eu demorei também para entender isso. Porque a gente que o universo leva a gente a crer que o sucesso é o bem material que você tem. O bem material, principalmente o bem material. Né? E o bem material, ele vai te trazer uma juventude por muito, vai prolongar a tua juventude, vai prolongar a tua beleza, porque o dinheiro compra essas coisas, né? Você vai, hoje, ainda mais com a ciência e a medicina evoluindo cada vez mais, uma saúde plena. E, na verdade, às vezes você tem tudo isso, mas você não tem bons relacionamentos, você não tem bons amigos, você não constrói nada. Não tá bom, não tá bem com a família. Eu me atribuo esse sucesso, sim, que eu tive, vindo do lugar que eu vi, com a pobreza que eu vi, passando a necessidade que eu passei, e o que eu vivo hoje, eu acho que é muito sucesso. Tá bem com meus filhos é um sucesso. Ter bons amigos é um sucesso. Ter um direito de escolha é sucesso. Para mim é. E outra, aí as pessoas falam, nossa, como você tá linda, porque eu tô bem comigo mesma. Então eu quero que você me conte agora, a partir do momento que você se aposentou, como foi esses últimos tempos, o que você resolveu fazer, que você parou, o que você quer fazer, porque você virou uma mulher de estilo, que só veste a roupa que você mesma faz. É insuportável o negócio aqui, gente. A mulher tá maravilhosa, só veste que ela mesma costura, e aí ela faz, ela volta a costurar, me conta tudo isso, faz academia, vai fazer os seus banhos, mudou de cidade da noite pro dia, tá? Da noite pro dia. Que a Jo não avisa, tá? Ela é bem come quieto. Quando você vê, você fala, Jô, vem aqui em casa. Ah, não, agora tô morando em Poços de Caldas. Você fala, ué, que louca. Mas como assim? O que você tá fazendo aí? Mudou como? Nem me comunicou? Paulo, na pandemia, antes da pandemia, eu peguei uns trabalhos maravilhosos também da Dalutex. Que você fazia roupa pra... E a Factor. Eu comecei a pegar essas duas empresas que eles falaram, a gente precisa de uma pessoa que nem você, que é assim, que não sei o quê. Porque eu chegava lá pra ver os tecidos, eu falava, caramba, esse tecido vai dar um caimento pra fazer isso, fazer aquilo. Aí, através de uma amiga, falou, você não tá entendendo, a Jo é maravilhosa, ela tem essa visão disso. As pessoas sempre falando que eu sou maravilhosa e eu acho nada. Aí a Dalutex falou assim, a gente precisa de uma pessoa que nem você para fazer um modelo no tecido para a gente ir colocar nos manequins para os lojistas entender que eles podem fazer aquilo. Aí eu comecei a fazer isso para a Dalutex. Depois a Factory foi... Aí eu comecei... Paulo, tava super bem. Eu lembro. Tava tudo bacana. Mas aí, Paulo, teve uma hora que eu falei, acho que não é isso que eu quero. Que eu tomo esses impulsos. Tô bem, eu não estava feliz. Paulo, embora estavam me pagando bem e direitinho, não vou falar, estava tudo interessante. Mas eu falei, acho que tá faltando algo, sabe? Eu senti essa necessidade. Eu ficar presa ali atrás, só fazendo o desenho que eles me davam, não estava interessante. E eu precisava de algo mais instigante para minha vida, sabe? Porque daí tem uma hora que você já não namora mais. Você já não quer mais namorar. Você abriu mão do amor, né? Paulo, eu acho que se tiver que acontecer, acontece. É que eu tenho uma preguiça para algumas pessoas. Todos nós vamos ficando preguiçosos. Eu ouço umas histórias, tenho preguiça. Até de ouvir o final. A gente vai cansando, né? Então eu precisava de uma coisa mais instigante. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, que aí a gente se juntou, a gente começou com a família a tomar todo mundo, almoçar, tomar café junto, porque só tinha nós, só podia ficar ali. E aí eu já tinha ido em Poços de Caldas a visita. Aí eu falei, caramba, acho que quando eu me aposentar, eu quero ficar quietinha aqui nessa cidade bem arborizada, que isso, com termas, que isso. E aí chegou a pandemia, aí falou, a mãe explodiu aquele boom da moda casa. Aí minha filha pediu para mim fazer uns guardanapos, aí ela falou, mãe, as pessoas estão achando interessante, as pessoas querem comprar. Eu falei, será? Eu lembro, eu tenho, que você me deu, eu adoro meus joguinhos. Aí eu falei, eu só uso momentos especiais. Aí eu comecei, e aí foi um boom, Paulo, um boom de moda casa. Eu falei, aí eu comecei a achar interessante a moda casa, por quê? Porque a moda casa, se eu fizer X peça, é atemporal,
Não tem. A estação agora tá usando com X, com Y, com não sei o quê. Isso já tava me cansou, já vinha me cansando. Aí eu falei, caramba, se eu não vender esse mês, eu vender no outro, eu vender daqui a 6 meses, tá tudo certo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei apreço por essa coisa de não ter tempo. Eu falei, isso que é interessante, fazer uma coisa atemporal, aí ser floral hoje, ser xadrez amanhã, não importa. Aí eu fui para Poços de Caldas, cheguei lá, fiz parceria com 2 lojinhas e foi aquela coisa, porque aí eu levei o interessante para lá, que algumas pessoas ainda não tinham visto. E aí eu dei a louca de fazer coleções de moda casa, né? Eu lembro. Porque a coleção... Aí o pessoal, nossa, ela veio de São Paulo, ela não tem nada, ela é interessante, ela tem umas ideias. Eu cheguei com as minhas ideias que não era tão bacana assim, mas para eles era um novo. Muito bacana, né? Você sempre foi aí eles, que interessante. E começou a vender, Paulo, que eu me empolguei no nível. Mas como tudo que vai àquele alto também desce. E aí depois voltou todo mundo a sair, todo mundo começou também a perder um pouco o interesse da casa. Mas aí o que ficou da moda da casa para mim? Eu falei, eu posso levar isso para moda atemporal. Isso que é interessante. Aí uma vez eu coloquei uma peça xadrez em época que não era inverno, porque a turma tem mania de usar xadrez no inverno. Aí a menina falou assim, nossa, que interessante você de xadrez, ficou muito interessante, mas em você, porque você tem um estilo. Eu falei, quando ninguém tá usando xadrez é que eu quero usar o xadrez. Aí eu falei, caramba, eu vou levar isso pra minha vida, quando ninguém estiver usando é que eu vou usar. E aí eu também fui observando isso, que eu comecei a ver a Iris Apfel, aquelas mulheres maduras, interessantes. Eu falei, essas mulheres interessantes que eu tenho que me espelhar. Olha que lindo, e fui gostando muito do que eu estava vendo. E teve uma época que eu estava viciada. E eu acho que o mais gostoso da maturidade é quando você não pensa mais na sedução. Na sedução. Porque aí quando você não pensa mais em seduzir, porque a nossa cultura é voltada para agradar o homem provedor, né? Tanto no meio hétero, as mulheres, no meio gay, os homens. Eu acho que as lésbicas não têm esse problema, mas a gente tem essa coisa de a gente se veste para seduzir, né? Então a gente tem que estar preocupado se aquilo não vai inibir a aproximação. É muito louco isso, né? Igual o animal que, né? O pavão que abre os leques, né? Então tem uma preocupação na sedução. Nós, como seres humanos, também temos essa preocupação na hora da vestimenta. Eu acho que quando chega num momento da tua vida que a sedução fica pro outro não plano, é prioridade isso, não é prioridade. Porque você já não tem o frescor da juventude, mesmo que você seja jovial. E aí você pensa que você vai, se você for seduzir, que a pessoa que vai se interessar por você, seja na fase mais madura, ela vai se interessar pela sua história. Pela minha história. Não mais pelo seu corpinho durinho, certinho. Sim. Então o interesse muda. Você tem um espaço, uma liberdade de você poder experimentar coisas. Então hoje eu vejo que as pessoas mais velhas, as pessoas mais maduras, elas estão com um estilo muito mais interessante do que a fase dos... Os jovens também usam bastante coisa legal, mas do que da fase dos 35 aos 55, que é a fase que ainda está preocupada na sedução. Eu acho que depois disso, você que já começa a pensar em estilo, em que você realmente gosta, em se enfeitar e agradar o seu olhar. O que fica bom pra mim. Sabe? O que ficou interessante, que aquela coisa confortável, e você se olhar no espelho e falar, eu. Porque você tem o teu corpo, e às vezes com a idade o teu corpo já não é mais atraente. Então você se enfeita para que
tua imagem seja atraente, né? Sim. Não é mais o teu corpo. Porque quando você tem o peitinho ali, a cinturinha fina, você vai mostrar aquilo, você vai usar um vestido justo. O vestido nem precisa ser bonito. A coisa nem precisa ser criativa. Você tá vendendo uma outra história, né? E quando você já não tem esse apelo, é claro que tem pessoas que ficam a vida inteira com o corpo impecável, porque, né, cuidam desse aspecto. Mas quando isso deixa de ser o teu foco, você vai se vestir para você se divertir com a imagem. Para me divertir. E eu acho isso muito interessante, que está acontecendo muito com essa geração Note. É essa coisa de como você se enxerga, né? Como você se vê, como você se apresenta. E o fato de que você elabora uma imagem, né? Para você mesma, para você se divertir entre você e os seus amigos de uma forma gostosa, você se torna muito mais interessante, né? E minha primeira liberdade foi com o cabelo. Deixar ele ficar crespo. Eu odiava quando você alisava o cabelo, eu ficava tão chocada. Todas as minhas amigas que alisavam o cabelo, eu falava, por que vocês alisam o cabelo? Porque é um trabalho do cão e nem ficava bonito. Foi a minha primeira libertação, foi deixar meu cabelo crespo. Minha segunda libertação foi deixar ele grisalho. E claro que nos primeiros dias você se olha e você fala assim, puta que pariu, né? Mas aí depois você vai gostando, e essa é uma liberdade, é libertador, Paulo. E agora você tá... Mano, agora eu sou abusada. Eu sou abusada, Paulo. Eu adoro me enfeitar. A mesma coisa foi com óculos, foi libertador. Paulo, o médico falava, você tem que usar óculos porque você tá ficando... E eu não vou usar óculos, não vou ficar aquela forma assim. E você fica muito bem de óculos, João. Foi libertador. Os primeiros óculos que eu usei foi horríveis, Paulo, porque eu não tinha essa ideia que eu podia... Uau! E aí o primeiro óculos, os primeiros óculos grandes, eu falei, caramba, ficou interessante. E aí eu comecei a ver umas mulheres com óculos coloridos, e aí quando eu coloquei, eu falei, é eu? Eu me identifiquei. Hoje o médico já falou que eu nem precisava fazer para longe, mas eu falei, mas eu quero já me construir com isso aqui. Não vem não, doutor. Ai! Eu já sou isso aqui e hoje eu amo fazer essas coisas. Eu me olho no espelho e gosto do que vejo. Na verdade, eu me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo. E eu falo, caramba, demorei tanto para aceitar isso aqui. Por que eu demorei tanto, né? A gente fica assim, ai, por que eu demorei? Porque quando a gente é mais jovem, a gente fica tão na busca da aprovação do outro, né? E é horrível, porque você fica tentando se encaixar no olhar do outro. E numa cultura, na cultura dessa cultura machista que a gente tem de querer agradar esse macho alfa, né? Que na verdade nem se cuida. Porque se ele se cuidar, eu acho que as pessoas criticam, né, também, né? Porque o coitado também não pode nem ser vaidoso, né? Agora tá mudando essa mentalidade. Então é tão interessante, porque aí você começa a perceber que agora é agradar o seu olhar. Não é mais agradar o olhar do outro. Você não está mais preocupado em seduzir. E quando você está aposentado, você também não está mais preocupado aos códigos de trabalho. Né, de você ir trabalhar muito extravagante, dependendo do seu trabalho, você não pode. Não pode. Não você pode. Tem que passar uma coisa né, mesmo estando na moda, trabalhando na moda. E mesmo você estando acima da hierarquia ali no topo. Você tem que passar uma coisa que não é a tua verdade, né? Para você ser respeitado. Né? Você vê esse pessoal que é tatuado, que não consegue trabalho, para você provar que você tem capacidade. Então, para mim foi muito libertador quando eu comecei a fazer só os figurinos, só minhas coisas em casa, porque eu vi que eu podia arriscar mais na vestimenta, sabe assim? Caramba, eu posso arriscar mais agora. E foi muito... É libertador. Ô, Jô, agora, e Poços de Caldas? Você foi lá com a tua decoração, com teus moda casa, isso. E aí você percebeu que era lá que você queria viver? Eu fui... Paulo, não foi fácil, parece, eu contando, parece que a coisa foi tão fácil. Então eu fui, mas aí ainda estava na pandemia. O que a gente fazia com a família? Andava. Eu que não andava aqui em São Paulo, comecei a andar 10 quilômetros. Ai, vamos pra cachoeira hoje, vamos pra cachoeira. Ai, vamos não sei pra onde, vamos pro Cristo, subir o Cristo. Então tava tudo muito uma empolgação.
E aí, mas aí foi criando aquela rotina, eu vi que eu não podia mais andar com tanta pressa, que eu tava de boa. E aí no começo também, eu falava, cara, eu tenho que me levantar de manhã e andar, é isso? Não, eu tenho que ficar parada, eu tenho que costurar, não tenho que costurar. E aí foi um choque também. Aí eu falei, caramba, não tem nada o que fazer. E aí meu filho falou, mãe, mas não era tudo que a senhora queria. Era dormir até mais tarde, é fazer as coisas no seu tempo, é fazer. Porque daí, quando eu tive esse tempo, eu comecei a falar, não, eu sou uma desocupada. A culpa de estar desocupada. A gente não para de se cobrar. E aquela coisa, de vez em quando eu estava andando rápido, mas eu não estou mais em São Paulo, por que eu estou andando rápido? Eu não tenho hora com ninguém. E aí também foi um choque, que eu comecei, eu falei, caramba, eu desocupada, aí eu passava em frente a umas casas, aí tinha aqueles velhinhos que estavam sentados tomando sol. Aí eu, não quero isso pra mim, não. Nojento. Não, vou ficar aqui, é isso, eu vou ficar na rua tomando sol e vou envelhecendo e ficar parada. Não, eu quero andar, quero conhecer coisas. Aí fui andando, fui fazendo amizade. Aí fui pro Sesc, fui fazer hidro, fazer amizade. Vamos tomar um café, vamos tomar. Então eu senti a falta do movimento que eu tinha aqui em São Paulo, de um pouco da agitação. Eu falei, eu posso me agitar aqui. Claro. Posso conhecer pessoas. E aí foi a turma, que hoje a gente já tem um grupo lá, e tem isso, tem aquilo. Então, eu percebi que eu gosto de ter dias de amanhecer dia e falar assim, eu não quero fazer nada. Mas tem dia que eu quero assim, hoje eu vou sair, vou andar, sem ter hora para voltar, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Tá, então vou para São Paulo encontrar com meus amigos, encontrar com você, a gente vai tomar um café. Eu acho que isso hoje é minha vibe. Ô Ju, nós estamos com tempo limitado. Na verdade, a gente estourou o tempo, mas o nosso episódio vai ficar mais longo mesmo, não se preocupa. Agora eu queria falar muito dessa coisa que você tem, que eu acho fantástico, porque você faz suas coleções cápsula lá na tua casa, só faz o que você quer, as pessoas podem pedir que você não quer fazer, você não faz. Você faz a tua coleção cápsula, vende para tuas amigas, chama as pessoas, vende, e agora, aí você tinha parado. Falou, não quero mais fazer moda. Eu não quero mais fazer moda, se alguém falar de tecido, eu dou na cara, não quero mais, eu fiquei revoltada com a moda há um tempo. Mas aí, Paulo, eu vi que fazendo as roupas pra mim, eu tenho gostado muito. E aí, o que me... Às vezes as pessoas dizem, Ju, eu tenho aquela peça maravilhosa que você fez pra mim. Quando que você vai fazer? E eu falo, não vou fazer. Mas aí depois eu falei assim, gente, a Herói é uma das que tem várias peças, ela, amiga, eu pego as peças que eu comprei no Japão, misturo com a sua, pego uma dobrecha, e as pessoas ficam maravilhadas. Aí eu falo, gente, essa peça foi eu que fiz, que peça interessante. Aí eu falei, gente, é isso que eu acho que eu quero, aquela coisa atemporal no meu tempo, e que seja interessante, se for interessante para você, você pode comprar, se não for, tá tudo certo. E aí eu voltei a fazer coleção cápsula, que eu tô fazendo agora, qualquer hora eu vou fazer um café, chamar as amigas mais próximas para pôr. E assim, eu acho muito interessante na hora de fazer, não sei se é porque eu tô por esse momento agora, mas quando eu pego a ideia, Paulo, eu fico louca. Ontem eu falei, acho que eu não vou nem pra academia, eu vou ficar aqui fazendo isso aqui, porque vai estar muito interessante. Esse caimento desse tecido vai ficar uma peça bacana, vai ficar... Então, isso tem me motivado muito, sabe? Me motivado nos últimos tempos. Eu acho que essa liberdade, porque isso é liberdade. É liberdade. Você tem uma situação financeira que te mantém. Me mantém, não isso. É mais nem menos, é uma coisa que te mantém, que você pode se programar para fazer as coisinhas que você quer fazer. Você tem uma família que agora mora tudo com você, isso? Tá morando os dois? Tá morando só minha filha tem a casa dela, meu filho, porque eu resolvi, eu me adequei aos meus valores que eu tenho mês, então eu posso gastar esse X que eu tenho. E aí eu ia alugar uma outra casa para mim. Mas aí, como meu filho falou, mãe, pra quê? Vai deixar uma casa sozinha se você ficar lá e aqui, lá e aqui? Aí eu vi comodidade nisso. Pra que eu vou gastar mais um aluguel se eu posso
estar aqui em São Paulo, que tem a casa aqui, lógico. e posso ir ficar lá com... E você se dá muito bem, né? Com teus seus netos. Graças Quantos netos a você Deus, tem? 5 netos, já tô no 5º neto. Então eu tenho a minha suíte lá, que é minha, quando eu não tô lá tá tudo ok, tem meu ateliêzinho atrás, aqui em São Paulo tem a casa da minha irmã que eu fico com ela, e tem minhas 2 máquinas lá atrás que eu faço as coisas. Então eu falei, gente, tem coisa melhor, eu posso ficar aqui, eu tenho o melhor de São Paulo, eu fico turistando, e quando estou em você tem amigos maravilhosos em todos os lugares que você vai, porque você tem essa capacidade que você tem. Porque a amizade, gente, ela é uma coisa de disponibilidade. Se você não colocar na sua cabeça que você tem que ter disponibilidade pelos seus amigos, você não vai ter amigo. E essa é a verdade. A amizade é que nem uma plantinha, gente. Você tem que regar. De vez em quando eu piso nas plantinhas, mas depois eu vou lá e rego de novo. Pede perdão regando. Eu me humilho. Ô Jô, eu preciso acabar. Eu queria tanto falar mais. Eu não sei se nós esquecemos alguma coisa. A gente falou tudo. Ainda moda inclusiva. A Jô fez moda inclusiva. Conta essa moda inclusiva. A gente fez, uma amiga minha me chamou pra... eu conheci minha vida com os pequenos. Só vai ser longa. Eu conheci um pequeno... que hoje não pode mais chamar de anão, né? Não pode chamar mais. E aí ele me enchendo o saco, eu fui fazer sapateado numa escola. Eu achei que eu podia. Você é Ginger Rogers, meu bem. Aí cheguei lá, conheci um pequeno que era amigo dessa professora de sapateado. E aí ele falou assim, você trabalha com moda? Você sabia que você podia ganhar muita grana fazendo moda para pequeno? Eu falei, é? Aí me encheu o saco, me dá seu telefone e peguei para o meu. Eu ouvi aquilo, deixei pra lá, que é o Ney Melo, um professor maravilhoso, um beijo, Ney. Aí ele falou assim, você podia ganhar dinheiro com isso aqui, menina. Aí eu falei, será? Eu esqueci. Ele insistiu, me ligou, falou, vamos marcar na casa da Roseli, vai ter um jantar lá. E a Roseli sempre maravilhosa, fazia aqueles jantares maravilhosos. Aí eu fui, e aí ele falou, sabia, eu sou de uma comunidade, que não sei o quê, mas eu não levei muita fé. Aí ele falou assim, você precisa conhecer a Karina. O que Karina? E ele, a Karina, ela não sei o que era de teatro, que bababá. E foi falar a palavra teatro, a pessoa se empolga, né? Aí, daqui a pouco a menina me ligou, eu preciso conhecer. O cara mal me conhecia, ele fez assim como se eu fosse a deusa da moda. Aí ele falou assim, vou fazer um desfile paralelo ao Fashion Week. Eu falei, eu já fiz Fashion Week, quando tava com o Jonah Calva, blá, blá, blá. Ela falou assim, e é uma moda inclusiva. Aí fomos tomar um café na Vila Madalena. Aí ela falou assim, o Ney falou de você, que isso, que aquilo, que blá, blá, blá. Aí ela falou assim, eu falei, moda, tudo. Aí ela falou assim, só que é uma coisa diferenciada. Eu falei, o que é esse diferenciado? Ela falou, vai ter gente de tudo quanto é tipo. Vai ter obesos, vai ter anorexias, vai ter pessoas pequenas e vai ter gente grande. Então tinha pessoas de 2 metros, tinha pessoas pequenas, tinha obesas e tinha anorexia. Tinha gente até que já tinha tomado veneno para morrer. Ai, tadinho. E pessoas normais. Ela falou, é o contraponto. E também deficientes, né? E cadeirantes, isso. Cadeirante de tudo quanto é especialidade. Gente que nasceu, gente que ficou cadeirante depois. Foi aí que eu conheci a Soninha também. E aí, Paulo, ela me apresentou. Eu digo que aquilo foi Deus me mostrando o que eu ia passar depois. Porque eu passei por uma situação assim. Esqueci de te contar essa parte. Daí, Paulo, ela falou, vamos fazer que isso, que aquilo. Foi ela que falou, você é figurinista. Eu falei, não sou, meu. Tu é. Pelo que tu tá falando, tu é figurinista. Foi que eu me descobri figurinista também. Aí, fomos aqui no Teatro Comune, aqui na Consolação. E aí aí ela falou assim, a história é cabaré. Eu quero que você faça corpete para essas meninas, para elas se sentirem poderosas. Paula, aquilo me instigou. Eu já olhava para elas no ensaio, eu falava, já pensou, vou pôr os peitos delas assim, vou fazer aqueles corpetes. Paulo, quando elas se viram na roupa, elas choravam, nas provas elas já choravam, porque elas não sabiam que elas podiam ser tão sexy. E eu deixei elas todas sexy, isso e aquilo. Deixando autoestima. Aí as meninas pequenas, tudo. Foi aí que eu conheci uma comunidade de meninas pequenas. Conheci a Priscila Menucci, que é atriz, e conheci a Juliana Caldas, que trabalhou na Globo.
E daí, Paulo, aí eu comecei a lidar com pessoas cadeirantes que eu não sabia, porque na época eu já tinha comprado um carro, e aí eu me oferecia para dar carona, eu não sabia como fechar a cadeira, como que é, você pega aqui ou não, tinha cego, a pessoa é cega, você tem que pegar na mão, você tem que deixar a pessoa pegar na sua mão e você... Tudo isso eu fui descobrindo, era uma novidade na minha vida. E eu também descobri o caráter das pessoas, que eu achei que a pessoa que era cega, ele não era mau caráter. Você foi vendo que existe todo tipo de pessoa. Todo tipo de gente, em tudo quanto é lugares. Uma brigava com a outra, coisa eu falei, como assim? Se é deficiente não pode brigar? Eu achando. A louca, achando que tudo é hoje. E aí, pra minha surpresa, uns 15 dias antes do desfile, ela falou assim, eu tenho uma surpresa pra você. Você vai desfilar. Ela, como a mulher mais gostosa. Você tá louca. Você vai desfilar como a gostosa, você vai fazer parte do elenco. Paulo, foi um show, passou até na Mauri Júnior. E aí teve aquele desfile. Eu lembro que você deu entrevistas. E foi aquela coisa. Jô, e você usou esse teu conhecimento em que momento? Porque você Quando a minha mãe virou cadeirante. Minha mãe virou cadeirante, aí eu falei, putz, acho que Deus pôs essas meninas cadeirantes para falar, você vai aprender como lidar. Porque minha mãe não aceitava ser cadeirante. Minha mãe ficou numa rebeldia. Mulher era mais difícil que homem. Minha mãe ficou na rebeldia, e aí eu me lembrei da rebeldia das meninas, e que as pessoas também podem ser... Tem os momentos dela, né? Porque falhas. Exatamente, eu achei que ia ser todo mundo boazinha, não era. E aí, através disso, eu comecei a fazer muita coisa para as pequenas. Eu até achei... Foi na época que eu montei a Fator Brasil. Eu achei que eu ia trabalhar só com pessoas pequenas, porque eu conheci... Fui até chamada de a Negra de Neve, porque só andava com um monte de anão. Negra de Neve. E eu andava com um monte de gente pequena, e eu comecei a me ofender quando as pessoas ficavam na rua tirando foto deles. Que absurdo, gente. As pessoas são tão sem noção. Quando eu dava um dia, eu fui sair, aí eu falava, gente, é muito sem noção a pessoa ficar por trás tirando foto. Aí a Priscila, ela falava, calma, Jô, eu assim, já tô acostumada, eles vão fazer. Oi, meu amor, você quer tirar foto comigo? Vem, eu tiro. Então eu fui vendo essa postura, sabe? E aí eu comecei a fazer muitos trabalhos, comecei a trabalhar com a Juliana Calda, comecei a vestir ela, porque ela falou, gente, eu tinha vontade de ter um blazer. Juliana é atriz. É a Juliana atriz, que trabalhou no o Paraíso da Globo. A novela. Aí, um blazer pra ela, a Priscila, meu blazer, um corpete, essas coisas. Porque eles compravam roupa de gente grande e cortavam, e não ficava com o mesmo caimento. Ou então, ela falava assim, Jô, eu não quero roupa de criancinha com babadinho, com não sei o que. Então eu comecei a vestir ela de mulherão. E elas começaram a se sentir. E aí, através delas, ela me mandava as pessoas. Tanto que eu comecei a fazer vários trabalhos. A Priscila me mandou várias pessoas, a Juliana Calda. Só não fiz roupa para novela para eles, porque eles já tinham o estilista deles lá. Mas quando ela ia para os eventos, ela falava assim, gente, eu tô vestindo Josivina. Eu tenho a minha estilista. Ela falava, ai, Ju, que bacana essa roupa. Ela falava, eu tenho. Tanto para todos os prêmios, ela só veste as minhas roupas. Ela vai com as minhas roupas, aí, nossa, que interessante esse vestidinho, não sei o quê. É a Josivina, ela fala. Que bonito. E aí ela fiz Gol, revista Golf, revista L, porque aí ela foi me levando por algumas pessoas do Rio, começaram a me ligar. Olha, a gente tem isso para fazer com a Juliana, e ela falou que você é estilista dela. Eu, sim, sou estilista dela. Então a gente precisa de roupa XXX para uma coisa de fotos. E aí eu fui fazendo umas coisas para ela, me abriu portas de pessoas, sabe? Então foi muito bom na moda, inclusive, mas eu entendi que não ia rolar eu fazer para a comunidade pequenos, porque eles têm todos os problemas como todo mundo tem. E eu fui descobrindo muita coisa no meio dos pequenos. Eu descobri que eles se suicidam muito, a gente não sabia, sabe? Que eles ficam muito presos em casa com depressão, que eles vão ou para as drogas ou para a bebida. E aí eu não sabia disso, eu não tinha noção.
Aí eu falei, caramba! Porque como tudo que é diferente, né, Jô? Deve ser muito complicado você viver numa sociedade, ainda mais essa sociedade nossa que está muito voltada para uma estética de perfeição. E mesmo que a gente teve essa coisa do corpo positivo, né, a gente vê hoje o retorno à magreza excessiva, né? Que é um excesso, que a pessoa não está nem bonita. Às vezes eu vejo as pessoas falando, uma atriz ou outra atriz, que maravilhosa, eu olho e falo, não tá maravilhoso isso, gente. Não tá saudável. E a gente tá perdendo esse parâmetro de ver beleza onde há beleza, né? Não que as pessoas precisem... você tem que criticar uma pessoa que está fora do padrão. Mas assim, é muito perigoso quando o padrão se torna uma situação que vai levar pessoas a terem atitudes arriscadas para a própria saúde e para a própria vida, né? Então é muito difícil quando você percebe que está excessivo, igual está ficando agora novamente, né? Exatamente. É difícil, e é difícil para todas as minorias, digamos assim, mesmo que essa minoria seja a maior parte da população, lidar com essa coisa da rejeição, da dificuldade que é você se encaixar numa sociedade. Porque eu, que sou uma pessoa muito aberta para amizade, eu não tenho um amigo que sofra de enanismo. Enanismo. De enanismo. Eu não tenho um amigo cego, eu não tenho um amigo com deficiência de cadeirante. Então você vê que eu que recebo todo mundo, tenho amizade com todos os grupos, geralmente. Sim, que é muito louvável isso de você, Paulo. Eu não consigo, porque eu nunca tive em ambiente onde as pessoas estão. Né? Na fábrica não tem muita gente trabalhando assim, nunca trabalhei com pessoas com deficiência. Então, com algum tipo de dificuldade, qualquer coisa que não seja dentro do comum, né? Então é muito complicado. Agora, Jô, a gente vai ter que terminar, porque eu acho que a gente já está 1h30. Mas deixa eu te falar uma coisa. Qual o legado? Qual é a coisa que você quer deixar para as pessoas que te amam, que te conheceram, para tua família, para os teus amigos? O que você quer passar como lembrança para as pessoas que estiveram com você, sabe? Quando elas falam, a Jô, ela me ensinou isso. Ai, Paulo, eu acho que eu quero deixar tanto para meus amigos como meus filhos a esperança, apesar dos pesares, você ter esperança e ter a disponibilidade, e vale a pena ser honesto e ser curioso e aprender se responsabilizar pelas suas próprias escolhas. Eu acho que é uma coisa muito importante, sabe? Você se responsabilizar, porque tá cheio de gente, que não sei o quê, mas não quer se responsabiliza pelas suas escolhas. Presta atenção nas escolhas que você está fazendo, porque você vai colher. Vai colher. Honestidade vale a pena. Estudo vale muito a pena. Muito. E mais do que estudo, procure ser inteligente, porque inteligente não é só formatura de faculdade, é ser inteligente na vida, ficar próximo das pessoas, prestar atenção, aprender com as pessoas à sua volta, que a gente aprende toda hora. Tá certíssimo, Jô. E você é um exemplo disso, e eu te amo por isso, por muito mais, querida. Muito obrigado por ter vindo. Você mora no meu coração, no meu pulmão e no meu esôfago. Ai, meu Deus. Gente, tivemos o prazer de bater papo com essa mulher maravilhosa, essa mutante ambulante. E então eu quero pedir novamente para que vocês curtam, se não curtiram no começo, que vocês compartilhem, se não compartilharam, e que vocês se inscrevam, tá bom? Um beijo enorme. Acabamos aqui o segundo episódio de Note, não é Old. É Note.